te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Ezequiel 32 verso 3. Assim diz o Senhor Deus, portanto, estenderei sobre ti a minha rede com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Ezequiel 32 verso 8. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Ezequiel 32 verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus, a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Ezequiel 32 verso 14. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Ezequiel 32 verso 16. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão, sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel 32 verso 31. Faraó os verá, e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó, e todo o seu exército, mortos à espada, diz o Senhor Deus. Ezequiel 32 verso 32. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, por isso jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel 33 verso 11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33 verso 25. Dize-lhes portanto, e assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com o sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais o sangue. Porventura possuireis a terra? Ezequiel 33 verso 27. Assim lhes dirás, assim disse o Senhor Deus, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos, cairão à espada, e o que estiver em campo aberto entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. Ezequiel 34 verso 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ezequiel 34 verso 8. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Ezequiel 34 verso 10. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Ezequiel 34 verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei. Ezequiel 34 verso 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Ezequiel 34 verso 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Ezequiel 34 verso 20. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz, eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Ezequiel 34 verso 24. E eu, o Senhor,
lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Ezequiel 34 verso 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel 34 verso 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.